Amém. Deus abençoe. Eu sou a missionária Caroline e nós estamos com um projeto, a série Cartas Vivas, na IEG de Júlio de Castilhos. E hoje nós queremos conhecer um pouco do testemunho da irmã Eliane, amém? Seja bem-vinda, irmã Eliane. Com muita alegria nós te recebemos aqui, amém? Amém. A série Cartas Vivas é um momento que nós temos para testemunhar a grandeza do nosso Deus através da vida dos irmãos, amém? Então, irmã Eliane, hoje eu quero que você nos compartilhe conosco como era a sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus. Na verdade, a minha vida era um caos. Eu era uma ovelha perdida. Eu tinha medo, eu tinha traumas, eu tinha angústias e eu me sentia presa. Dentro de mim, eu tinha uma prisão dentro de mim. E com certeza, depois que eu conheci Jesus, que eu conheci verdadeiramente o que era ter a presença, ter uma experiência com Deus, foi que eu entendi o quanto, a minha vida anterior era ruim, era desgastante, me deixou doente. Eu fiquei doente, fiquei depressiva por anos. E eu posso dizer hoje, com toda certeza, 11 anos depois da minha conversão, que eu me converti em 2014, hoje eu sou outra Eliane, totalmente diferente. Hoje eu me sinto livre, me sinto sem medo, sem traumas. Tem algumas coisas que a gente está aqui, mas Jesus disse, que a gente teria aflição, então alguma coisa sempre vai ter, mas eu consigo resolver as coisas, consigo resolver os problemas bem melhor do que eu resolvia antes. E eu quero compartilhar que essa mudança em mim transformou toda a família, Não fui só eu que fiquei, que me transformei, foi uma família inteira. Mariane, compartilhe com a gente como que era a sua vida antes e o que Jesus, o encontro que você teve com Jesus. Bom, tem várias pessoas que me conhecem e sabem da minha história. Eu me envolvi muito cedo com o pai dos meus filhos, tinha 14 anos. E como eu vinha de uma família que já estava desestruturada, eu achei que eu ia conseguir ter uma família boa, normal, com o pai dos meus filhos. E a minha vida, na verdade, eu consigo, claro, lembro da infância de muitas coisas, mas eu consigo lembrar bastante, assim, desse tempo que eu passei, que eu vivi com o pai dos meus filhos por 25 anos, e dos medos que eu tinha com ele, assim, eu tenho 2 filhos, e eu criei os meus 2 filhos por 25 anos junto com ele, mas fazia coisa errada junto com ele, aceitava, era omissa, porque eu tinha medo, eu não sabia que eu podia me impor, eu não sabia que eu podia dizer não. Eu fazia o que me mandavam fazer, porque Deus é pequena. O pai dizia faz, a mãe dizia faz, e a gente fazia, por medo, E eu continuei fazendo isso, e por 39 anos, que eu me converti quando eu tinha 39 anos, eu vivi essa vida assim, triste, angustiada. A única coisa que me deixava feliz era os meus filhos. Isso me deixava feliz, me deixava realizada. E por isso eu aguentei, eu fiquei firme por anos junto com o pai deles. Em 2013, daí eu decidi sair de casa. E eu acho que na época, eu tenho certeza, na verdade, na época eu não tinha tido esse encontro com Deus que tanto me ajudou,
Eu conheci a palavra no ano de 2000. E em 2009 eu aprendi com uma pastora, que foi minha pastora no período da minha tribulação, até há poucos anos atrás. Ela me ensinou a ler a Bíblia, a profetizar sobre a minha vida, me ensinou como que eu podia fazer, como eu fazia, como eu tinha que fazer para ter uma vida justa, uma vida honesta. Foi então que eu comecei a orar, que eu comecei a profetizar na minha vida. E em 2009 eu resolvi que eu não ia mais fazer coisa errada, né? Que na época eu ainda estava com o pai dos meus filhos, que eu não ia mais fazer coisa errada, e eu dobrei meu joelho e disse para Deus: Deus, se o Senhor me deixar passar no concurso e eu for trabalhar, eu não vou mais fazer coisa errada, eu não vou mais fazer coisa errada pelos meus filhos. E para os meus filhos se criarem vendo, eu não queria aquilo para eles. E eu fiz o concurso da prefeitura e fiquei em terceiro lugar. Fiz outros concursos também, mas esse foi o concurso que eu prometi para Deus, que se eu passasse e me chamassem para trabalhar, o meu primeiro salário que eu ganhasse, eu ia dar para a obra dele, para a obra, né, de Deus. E quando eu vi que isso se realizou, eu aí fui chamada para trabalhar no concurso, e dali em diante eu comecei a passar por outras tribulações, porque eu queria casar na igreja, eu queria casar no papel, eu queria fazer tudo certo. E na época eu prometi que na época eu queria mudar o pai dos meus filhos, só que eu não entendia que quem precisava de mudança era eu, né? E na verdade eu fui enfraquecendo. Ele prometeu que ia na igreja e não foi. E daí eu comecei a enfraquecer, até que eu desisti de ir na igreja. Em 2013, quando eu resolvi me separar e largar tudo, eu larguei tudo. Eu larguei a minha casa, eu larguei tudo. Eu não fiquei com nada, assim, sabe? Porque eu tinha medo dele. Eu tinha muito medo. E isso se deve, né, a um trauma da infância, claro, né? Eu só fui entender depois que eu me converti. E 2014, 3 de janeiro de 2014, eu fui presa. E naquele mês de janeiro de 2014, eu comecei a colocar em prática aquilo que a pastora havia me ensinado. Consegui lembrar de tudo que ela havia me ensinado. Quando eu fui presa, no dia que eu fui presa, que eu entrei dentro da cela, eu fiquei assim, eu acho que uns 20 minutos assim, ó, só chorando, não conseguia parar de chorar. Quando eu vi que eu ia ter que ficar naquele lugar por muito tempo, eu me desesperei. Eu só chorava, eu não dormia, não comia, eu só chorava. Eu passava só deitada no chão. Eu fui pra lá presa sem nada, nem roupa. O dia que eu fui só tinha a roupa do corpo. Eu fui sem nada, mas eu tinha dentro da minha bolsa uma Bíblia pequenininha. E antes de eu entrar para a cela, eu pedi se dava para mim levar a Bíblia. E a funcionária naquela época, ela deixou levar a Bíblia. Depois, no outro dia, eu comecei a olhar as paredes para ver onde é que eu estava, né? Como era. Tinha um versículo na parede que dizia assim, eu nunca vou esquecer, o jeito até que está escrito eu lembro até hoje: posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Eu já tinha lido algumas coisas da Bíblia, não tudo, não sabia nem a metade do que eu aprendi até hoje. E aquele versículo me chamou tanta atenção, que eu fiquei assim, agora eu vou procurar onde é que está escrito esse versículo, e comecei a ler a Bíblia, sabe? Comecei a ler,
e comecei a me localizar. Deus começou a conversar comigo. Eu dormi, eu deitava no chão e eu sentia a mão de Jesus me consolando. A maior parte do tempo que eu fiquei nesse exato mês que a gente está agora, eu fiquei só orando, chorando e conversando com Deus. Foi naquele momento, naquele mês de janeiro de 2014, que eu entendi o que era amar Deus em primeiro lugar, porque eu questionava, eu perguntava assim: como que eu vou amar Deus se eu amo tanto os meus filhos? E essa foi a maior dor minha, assim, uma dor horrível de ficar sem eles. Irmã, mesmo na prisão, tu teve um encontro com o Senhor Jesus. Foi lá, Deus precisou te colocar lá naquele lugar para te entender realmente quem era Deus na tua vida. E Deus ali, naquele mês, assim, a minha conversão, quando eu me senti renovada, quando eu nasci de novo, porque essa experiência de nascer de novo, ela é única, porque ela traz tanta alegria, ela traz tanta paz pra gente, que mesmo presa, eu fiquei 30 dias numa cela sem poder falar com ninguém, sem poder conversar com ninguém, e eu só olhava para aquela janela quadrada, assim, e pedia para Deus, né? Deus, me ensina, me mostra o que eu devo fazer. E começou dentro de mim, assim, uma transformação muito grande, porque eu lembrei de coisas da infância. Eu comecei a me questionar: meu Deus, o que eu fiz errado? E eu tive que me perdoar, né? Eu tive que me perdoar, porque eu sabia que o meu coração e a minha mente não tinham feito aquilo de errado, aquela coisa errada. Mas quando a gente não fala, a gente também é uma escolha não falar, né? Mas como eu já vinha de um relacionamento muito tóxico, muito dolorido, eu não sabia dizer não. E eu fui omissa. Infelizmente, né? Nessa situação eu fui omissa, e pela minha omissão eu fui para lá, mas ao mesmo tempo no meu coração Deus dizia, eu entendia que eu não tinha feito ali exatamente, não era aquilo ali exatamente que eu tinha feito errado, mas eu tinha coisas no passado errado. Aí eu comecei a entender o porquê que eu estava lá, e eu comecei a perdoar. Quando eu comecei a liberar perdão, todos os dias, assim, ó, renovava, todos os dias tinha uma coisa nova, todos os dias eu perdoava alguém, todos os dias eu me sentia melhor, eu me sentia livre, e eu ficava feliz. Eu estava feliz. E, assim, ó, quem nunca visitou, quem não sabe, lá dentro é tudo triste. Tudo é triste. Tudo é triste. As pessoas são tristes, quem está lá é triste, tudo é triste. E eu comecei a ficar feliz, e as pessoas, eles lá, assim, né, os presos, eles ficavam, assim, questionando, né, e quando eu comecei a me sentir livre, que eu comecei a liberar perdão, foi a melhor sensação que eu já tive até hoje. Nem para ter os meus filhos depois, aquela sensação, ela foi maravilhosa, mas quando eu encontrei Jesus, que eu entendi o que era aquele toque, aquele amor que ele sentia por mim, eu entendi o porquê que eu tinha que amar ele, amar a Deus, né? E que ele que tinha me dado os meus filhos. E aí, então, ali naquele momento, numa cela de prisão, foi que eu conheci Jesus, no mês de janeiro de 2014. E aí eu comecei a profetizar na minha vida exatamente. Hoje, o que eu estou fazendo hoje foi uma promessa que eu fiz. Glória a Deus, Deus é bom. Eu disse para Deus assim: se o Senhor me livrar dessa prisão, quando eu sair daqui, eu vou servir a tua obra, eu vou servir na tua obra, e vou falar, e vou contar de tudo que o Senhor fez por mim nesse lugar. E hoje, para mim, estar aqui é uma vitória. Eu me sinto muito grata, eu me sinto muito honrada por Deus também, porque Ele me honrou, e Ele me fez eu nascer de novo, que
essa é a melhor parte. Então eu comecei a profetizar que eu ia sair de lá. E na verdade a pessoa que é condenada por esse crime, o mínimo de prisão que ela tem que ficar é 21 anos. E eu só dizia, meu Deus, me tira daqui, que não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar. Isso eu já tinha perdido meu trabalho, já tinha me exonerado, já tinha perdido casa, já não podia ver meus filhos. Então assim, eu estava sem nada, eu só tinha Deus. E eu sei, assim, quando eu lembro, eu não choro de tristeza, eu choro de emoção, porque hoje eu consigo falar e fazer tudo aquilo que eu prometi que eu ia fazer. E é muito bom ver que tudo que eu tenho hoje, Ele me deu, Ele me devolveu, e tudo que quando eu fecho os olhos, assim, no meu quarto, na cama de noite, eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom o tempo todo. E nesse presídio que eu estava lá, na Modulada, era presídio de segurança máxima, a gente não tinha contato com ninguém, assim, e a minha preocupação era trabalhar para poder sair de lá, sabe? Daí eu comecei a trabalhar, comecei a me ocupar da palavra, comecei a ler a Bíblia, aí eu comecei a devorar a Bíblia, comecei a escrever, daí não tinha caneta, não tinha papel, não tinha lápis, daí eu escrevia na capa da Bíblia, eu escrevia na Bíblia, eu escrevia por tudo. Tudo que eu achava para me escrever, o que eu estava lendo, eu escrevia, porque aquilo foi assim, o meu refúgio naquele lugar. E no mesmo ano de 2014 eu fui para um outro presídio, e eu lembro por isso que eu creio muito na profecia, eu creio assim, eu acredito muito que Deus fala através de profetas, eu acredito, porque essa promessa que eu fiz para Deus era eu e Deus. Só eu e Deus sabia. E tinha um culto nesse outro presídio que eu pedi, que a gente pediu transferência para ficar mais perto de casa. E tinha culto, daí eu fui num culto um dia, eu chorando. Eu lembro que eu disse, se o Senhor existe, se o Senhor vai cumprir a sua promessa, eu gostaria que o Senhor me mostrasse agora. E fechei meus olhos. Quando eu senti uma senhorinha que ia pregar, era da Assembleia na época, ela chegou no meu ouvido e me disse, o Senhor manda te dizer, fica firme no teu propósito, porque Ele vai te tirar daqui. Eu abri o olho assim e vi, sabe? Daí assim, aquilo assim, foi o marco para mim ter a mais certeza, né? Porque a gente sempre fica se questionando, me dá um sinal, né? Me mostra se é isso mesmo. E de fato, eu saí naquele ano, mas eu orava muito, eu dizia para as meninas do lugar assim, que quando eu saísse era para elas cantar o louvor Sabor de Mel. E eu lembro que em novembro de 2014 eu fui colocada em liberdade provisória. E isso não acontecia com ninguém que tinha cometido esse crime. E ninguém acreditou. Na verdade, o dia que eu saí, eu profetizava para mim assim, eu vou sair daqui, eu vou ouvir o nome Eliane Sartori Rodrigues, porque eles chamam todo o teu nome quando vai sair. Eliane Sartori Rodrigues. E logo nos dias ali que eu saí, eu sentia já, sabe? Eu já estava sentindo aquela emoção, aquela alegria, aquela vitória, assim, sabe? De poder sair, de poder viver, de poder ver meus filhos, de poder fazer a obra, que era o que eu tinha prometido na época. E daí eu saí. E hoje eu entendo, nesse primeiro tempo que eu fiquei presa, eu entendi que Deus queria me libertar de uma prisão interior. De uma prisão interior, dentro de mim, da alma, uma prisão que eu tinha da alma. Uma prisão da Eliane, uma Eliane que era ofuscada, que foi retraída, que foi envergonhada, que foi humilhada, que foi agredida. E quando eu saí assim, todo mundo perguntou assim, como que tu saiu? Eu não sabia, todo mundo dizia, o quê? Como? Não, mas não pode. Eu disse, pode entrar aqui. Eu prometi que eu ia servir a Deus, eu estou aqui, Deus me tirou de lá. E eu sempre profetizava, eu vou sair desse lugar, eu vou sair desse lugar. Eu me ajoelhava em qualquer lugar, num banheiro,
Tinha lugares assim que eu machucava bastante o meu joelho, ficou ralado várias vezes. E eu lembro que isso para mim era muito saboroso, sabe? Era um prazer fazer isso, como hoje também é. Mas na época eu lembro como é bom, sabe? A gente fazer a vontade de Deus, como é bom a gente orar, como é bom dobrar o joelho. Em todo o tempo eu só dobrava o meu joelho. Quando eu saí, em 2014, eu entendi a prisão que ele já tinha me tirado. Em 2014 eu saí, fiz o concurso, porque do outro eu já tinha pedido exoneração, porque eu tinha ido embora. Eu fiz o concurso de novo. As coisas que Deus faz, Ele faz para mostrar que foi Ele que fez, né? E maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. E eu fiz um concurso de novo para a mesma função, que eu sou funcionária pública, servente, e eu fiz para servente de novo, no terceiro lugar. Aí eu pensei, agora vai demorar, estou em terceiro lugar, vão chamar só uma, vão chamar só duas. E em 2016, aí eu fui chamada. Quando eu fui chamada, eu entendi, meu Deus, foi para isso que Deus me tirou de lá. E nesse tempo eu fiquei esperando a condenação final, né? Porque eu fui condenada em primeira instância, mas ela me liberou, a juíza. Eu nunca vou me esquecer dela. Catilce o nome dela. E ela me liberou e eu fiquei esperando a condenação, né? No tribunal lá de Porto Alegre, no TJ. E foi em 2018. Daí eu comecei a trabalhar, né? Muito realizada, feliz, entendendo tudo que Deus estava fazendo para mim. E teve um momento entre 2017 e 2018 que abalou de novo a minha estrutura, que foi eu ter que voltar para lá. Mas nesse tempo eu continuava com esse homem, esse marido que eu tinha, preso. Então assim, eu não larguei desse marido, que continuava preso. E eu entendi, e eu daí em 2017, eu ia ter que voltar. Eu recebi a condenação final, que foi a mínima, para a honra e glória do Senhor, porque seria 21 e eu fiquei com 14. E eu fazia muita conta. Na época também, em 2016, eu consegui começar a faculdade de Direito que eu tanto sonhava. Eu sonhava em ser uma juíza, eu sonhava os sonhos, né? Os meus sonhos. Eu sonhava em ser mãe e fazer a faculdade de Direito e casar de noiva, de véu, final, entrar na igreja, era o meu sonho. E quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a fazer a faculdade com tanto amor também, sabe? Porque Deus também me deu isso. E depois eu entendi por que eu fiz esses 2 anos também. Por que Deus me colocou lá na Universidade de Cruz Alta. E o que eu ia, né? O que ia, né? A minha trajetória naquela faculdade também foi para me ajudar depois. Então, assim, mas em 2017, 2018 eu fiquei um pouco triste, sabe? Eu ficava muito triste, eu chorava, eu tinha pastora na época, eu conversava com ela conversava comigo todos os dias, mas eu tinha aquela dor, a sensação de ficar longe dos meus filhos de novo, e que eu ia perder meu emprego de novo, sabe? Porque eu ia perder tudo de novo, e que eu ia ter que voltar para aquele lugar, que eu já conhecia, né? Que assim, é o pior lugar que uma pessoa pode estar. Mas foi lá naquele lugar que eu me curei. Então, glória a Deus por eu ter ido para lá. E em 2018 eu tive que voltar para a prisão. Então, aí eu não pedi, dessa vez eu não pedi demissão. Eu pedi para minha filha trancar a faculdade e voltei para a prisão. E lá eu estava com o marido, né, que eu tinha na época, que eu acredito que Deus tenha misericórdia dele, eu já perdoei ele, que ele consiga um dia entender o porquê de tudo isso, que ele se perdoe também, que Deus fique com ele, que ele consiga encontrar o que eu encontrei lá dentro. E em 2018 eu voltei então para a prisão. E em
nos primeiros dias, assim, eu não queria nada, não queria ler a Bíblia, não queria ouvir nada, não queria nada. Eu fiquei um pouco depressiva no início, assim, sabe? Comecei a duvidar de muitas coisas. Mas, na primeira semana que eu cheguei, assim, teve uma rebelião lá. E eu lembro que foi um caos, assim, sabe? E eu lembro do rapaz, assim, que tinha matado ele lá dentro. E eu disse, não, eu vou começar a ler a Bíblia de novo, eu vou começar a orar de novo, porque eu não pertenço para esse lugar. E comecei de novo, todos os dias, eu lia todos os dias, de manhã e de noite, o Salmo 91. Eu sei ele decora até hoje, porque assim, ó, eu consigo falar ele mesmo sem estar com a Bíblia, né? Isso é muito bom. Isso conseguiu me deixou mais, né, mais calma e mais coisa, tudo com esses propósitos, sabe? Eu profetizava sempre, eu vou sair, eu vou viver a minha vida, e eu vou entender, eu sei que eu vou entender o motivo de eu sair daqui, de eu passar por aqui de novo, de eu voltar para cá. E eu voltei para lá, e eu vivi lá, eu fiquei presa mais 3 anos e 9 meses, mas no ano de 2021 eu tive outra libertação lá dentro. E quando eu percebi que eu era livre de novo, porque eu já tinha sido livre antes, mas eu não tinha cumprido eu cumpri um pouco do que eu tinha prometido, mas não tinha cumprido totalmente. Então eu acredito que a minha volta para lá foi para me livrar da segunda prisão, que era esse homem. Em 2021 ele saiu daí do presídio e eu fiquei. E foi bem na época da pandemia ali, sabe? E eu tinha uma irmã que dizia para mim assim, tira o Jonas do teu barco, tira Jonas do teu barco. E eu não entendia o que ela queria dizer com isso. E com o tempo, assim, eu fui percebendo que eu tinha que me livrar desse homem também. Porque ele era também uma pessoa tóxica, uma pessoa má, era um psicopata, na verdade. Hoje eu entendo. E sei que não era amor, que nada do que ele fez, assim, né, por mim foi amor, sabe? Foi simplesmente uma coisa carnal e quando eu me libertei dele, eu me senti que nem um passarinho. Quando eu disse que eu não queria mais ele aqui, que eu tranquei tudo da minha visita, eu tranquei tudo dele, ele levar as coisas, tudo. Quando eu fiz isso, eu me senti muito bem, muito livre, sabe? Daí eu fui entender. Naquele ano era o ano que eu ia sair, 2021. Antes de eu sair, Deus fez essa transformação de novo. A mesma liberdade, sabe? Que eu não sentia mais, mas eu não entendia que era por causa desse marido, desse homem que eu estava. E foi por causa, né, dele que eu voltei para poder me livrar dele, porque eu acho que em condições normais seria muito difícil eu me livrar dele. E eu me livrei dele, graças a Deus. E esse presídio da Cruz Alta tinha culto todos os sábados e eu sempre fui, sabe? Sempre fui buscar e continuei buscando e continuava profetizando na minha vida. Eu olhava as pessoas passar no rua e eu dizia, eu quero ir para minha casa. E eu quero sair do meu trabalho e passar no mercado. Eu dava valor para uma pessoa que saía do trabalho e passava no mercado. Eu dava valor para um passarinho voando. Eu dava valor para um cavalo que eu via pastando, até as galinhas. Assim, ó, eu lembro de tanta coisa que a gente dá valor quando a gente não tem nada. A gente valoriza muitas coisas que não são valorizadas quando a gente tem. Por isso que hoje eu sou grata pelo que eu tenho, porque eu sei que às vezes as pessoas podem não entender, né? Ninguém é obrigado a entender. Mas o que eu quero deixar para todo mundo é que eu nunca desisti. Claro, teve momentos que eu me desanimei, mas eu nunca desisti de nada. Nunca desisti em momento algum. Nem antes de eu conhecer Jesus, ele permitia que eu desistisse. Eu sempre continuava. E quando eu contava, depois, daí era para mim sair em agosto de 2021 e eu não saía, eu já estava nervosa, meu Deus, eu tenho que sair daqui, o que está acontecendo? Já estava na época de eu sair. Um dia, eu lá,
uma agente veio e disse: Eliane, teu advogado veio te visitar. Eu disse: meu advogado? Mas eu não chamei ninguém. Pensei, né? Quando eu saí assim, daí fui ver, mas ué, quando eu abro a porta, eu vejo meu professor de penal, professor Fagner até, de Cruz Alta. Querido, e daí eu dei um sorriso para ele, ele disse assim: Eliane, disse ele para mim, a última vez que eu te vi, tu estava triste. Aí eu contei para ele tudo que eu tinha passado ali, falei para ele, né, que infelizmente aquele lugar não vai transformar, não vai mudar ninguém. Que não é o lugar que é Jesus. Eu contei tudo para ele, falei testemunho para ele, ele ficou realizado, e ele me disse assim: Eliane, tu tem telefone? Porque lá não pode ter telefone, a gente não pode ter rede social, não pode ter nada, e é proibido, enfim, até hoje, né? E eu disse assim: eu não tenho telefone, mas anota meu número, ele disse, e eu disse assim: tá, anotei o número dele, mas depois, assim, na verdade, nesse meio tempo, em 2020, o que me fez eu cometer um erro lá naquele lugar, né? Que no final de 2020 eu fui agredida dentro da cela. E eu tenho a carta até hoje da menina que estava comigo, que o plano dessas mulheres era me matar. E Deus me livrou disso. Deus me livrou da morte. E eu era hostilizada por elas, porque eu trabalhava com os guardas. Então, para eles, eu também era. Mas eu era uma presa, eu sabia que eu era presa. Eu estava ali para cumprir pena, eu era que nem eles, sabe? Eu não tinha ódio deles, eu não tinha raiva, eu jamais ia, sabe, fazer uma maldade de dizer, de entregar alguém. E eu nunca. Que eu que tinha contado que elas tinham telefone, né? Daí elas prepararam, eu mostrava, eu trabalhava, me emprestaram, quando eu voltei para a cela, daí elas me agrediram, só que elas não conseguiram me machucar, não me machucaram nada, sabe? Eu lembro de uma mordida que uma delas me deu até, e eu, na mesma hora, assim, ó, eu perdoei elas, porque eu sabia, sabe, que aquilo ali, que eu era diferente no lugar, eu fui separada. Eu sei que eu entendo tudo o que aconteceu comigo, todo o processo eu entendo, sabe? Que não era nada material, mas que era espiritual mesmo, sabe? Então, por isso que eu era perseguida, eu era caluniada, eu era invejada, eu não podia ganhar nada, não podia ter nada, que todas elas ficavam assim, ó, impressionadas como que eu tinha, por que eu tinha e elas não tinham. Mas assim, Deus o tempo todo, Ele supriu todas as minhas necessidades. Eu nunca precisei, nunca tive que passar fome, não passei fome. Na primeira vez, sim, eu passei fome, mas eu passei mais fome porque eu queria fazer o jejum, né? Mas assim, dessa outra vez que eu fiquei, eu não tive falta de nada. Deus foi maravilhoso, Ele me supriu em todas as necessidades materiais que eu não tive, que eu não teria, no caso. Mas Ele permitiu que eu tivesse. Ele sempre permitiu, ele colocou esse professor, daí eu entendi, a faculdade foi para isso, foi para me conhecer esse professor, para ele me ajudar, ele me ajudou totalmente de graça, assim, e no mesmo dia que ele mexeu nos papel, tudo se moveu, tudo cooperou, todas as coisas cooperaram naquele dia, tudo saiu, sabe, tudo fluiu, em uma hora ele fez fluir tudo, em uma hora fluiu. E eu lembro que ele foi lá daí me dizer, né, eu não sabia o que eu fazia, de tanta alegria que eu tinha de ver aquele professor dizer para mim, né, Eliane, eu vi teu nome ali, eu me lembrei que tu estava aqui. Por isso que ele me chamou, né, antes disso, mas ele fez tudo isso assim por mim, né, e eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida dele. Porque essas pessoas, sem essas pessoas, e tem uma outra pessoa também, a Dona Mara, que sem essas pessoas eu não teria conseguido passar sozinha. E sozinha não, eu tinha Deus, mas eu precisava de alguém. A gente entende que por mais a tribulação, a dificuldade que a gente passe, Deus sempre vai colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar, né? Sim, eu sou muito grata pela vida dessas pessoas, eu tenho amizade com eles. Até hoje, assim, a gente tem amizade, né? A gente sempre troca mensagem e eu saí, daí consegui sair em 2021, 9 de dezembro de 2021, eu consegui me liberar com tornozeleira eletrônica.
Eu era a mulher mais feliz do mundo, porque eu dizia assim, eu quero 10 tornozeleiras, e eu quero sair daqui, e as gurias, as outras diziam assim, eu não quero tornozeleira, porque você é presa, tá, mas presa a gente está aqui. Se eu tiver que colocar 10 tornozeleiras, eu colocava, sabe? Eu estava feliz que eu ia sair. Então, não importava a tornozeleira, não queria saber, sabe? Eu queria só sair para cumprir o que eu tinha prometido e para viver aquilo que Deus me prometeu. Antes um pouquinho de eu ir para o presídio em 2018, uma irmã minha deu uma palavra para mim e hoje eu me lembrei dela. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para quem ama Ele. Então, tudo que eu achava que eu tinha perdido em 2021, no início de 2022, eu descobri que eu ia poder voltar a trabalhar. Que eu não tinha perdido meu emprego, porque na verdade as pessoas na época, assim, as pessoas diziam, tu vai perder teu emprego, tu vai perder teu emprego. E eu, né, ai, de novo. E Deus cuidou até disso, do meu emprego. Cuidou dos meus filhos, e daí eles ficaram em casa ali. E esse tempo que eu fiquei, que eu saí de 2021, que eu procurei, que eu comecei a trabalhar de novo, e daí eu tinha tornozeleira, mas mesmo assim era monitorada, então eu tinha horário para sair de casa. Eu fiquei 3 anos, eu tirei a tornozeleira, vai fazer 2 anos agora em outubro, que eu tirei a tornozeleira, e eu passei por essa prova dando glória a Deus. Eu era feliz, mesmo com a tornozeleira. Eu não podia ir em loja, eu não podia comprar nada para mim. Se eu quisesse comprar, era para comprar na internet. Eu tinha que avisar quando eu ia no médico. Eu tinha que avisar para ir no mercado com 24 horas de antecedência. Tudo eu tinha que avisar. Eu não podia me deslocar do meu trabalho para ir numa farmácia sem pedir um dia antes. Então eu estava, sabe, por 3 anos ainda eu fiquei. Mas para mim aquilo ali era uma vitória já, sabe? Porque eu pude voltar a trabalhar. Então assim, ó, a tornozeleira não era nada. Eu não tinha vergonha, sabe? Eu usava e sem problema nenhum, estava sempre feliz. Como ainda hoje, sabe? Eu sou muito mais feliz, com certeza. Que aí quando eu comecei quando daí, na verdade, hoje, né? Que eu conheci Elias, e eu fico muito feliz, assim, que eu lembro de profecias que diziam assim para mim também, os profetas diziam, tu vai testemunhar tudo que tu viveu para as nações, e hoje eu vejo, olha onde que Deus me trouxe, né? E eu conheci a Carol antes mesmo de ir na igreja, né, Carol? Eu fui fazer fisioterapia e a Carol que me atendeu. E no domingo, eu acho que eu consegui ir na igreja. No primeiro domingo que eu fui na igreja, eu ainda estava na tornozeleira. Mas eu tinha ganhado uma dispensa naquela época. Daí eu consegui ir na igreja, daí eu vi a Carol, sabe? Daí eu fiquei, ela ali era minha fisioterapeuta, daí eu fiquei pensando, né? Tá, tu vai testemunhar tudo que tu viveu para as nações, e hoje eu vejo, olha onde que Deus me trouxe, né? E eu conheci a Carol antes mesmo de ir na igreja, né, Carol? Eu fui fazer fisioterapia e a Carol que me atendeu. E no domingo, eu acho que eu consegui ir na igreja. No primeiro domingo que eu fui na igreja, eu ainda estava na tornozeleira. Mas eu tinha ganhado uma dispensa naquela época. Daí eu consegui ir na igreja, daí eu vi a Carol, sabe? Daí eu fiquei, ela ali era minha fisioterapeuta, daí eu fiquei pensando, né? Tá. Daí uns dias, assim, eu já consegui tirar a tornozeleira. Passou o tempo de eu usar ela, daí eu retirei a tornozeleira. Aí eu disse, pronto, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer o que eu prometi, né? Eu tinha prometido servir a Deus, que eu ia conseguir terminar de cumprir, né, o que eu tinha prometido. E foi então que comecei a ir na igreja, né? Era lá perto do BNH, né? E fez 1 ano em outubro que eu comecei a ir na igreja. E eu lembro que eu cheguei um dia e contei meu testemunho para o pastor, e eu disse para ele, eu fiz uma promessa para Deus que o dia que ele me tirasse, que ele me livrasse das prisões, eu ia servir na casa dele. E eu nunca vou esquecer do pastor Elton dizendo, vamos começar então agora. Quando ele disse agora, eu fiquei assim, já, né? E apavorada, meu Deus, o que eu vou fazer? Apavorada, né? O que eu vou fazer agora? O que é para mim fazer? Mas daí as coisas foram fluindo, sabe? Assim, eu era tão feliz naquele momento, assim, ó, de poder estar cumprindo tudo que eu tinha prometido para Deus. E quando eu comecei a ir na igreja, eu ainda não era, eu era dizimista, e depois eu tinha parado de ser dizimista. Porque lá dentro do presídio eles não aceitavam o dízimo. E como eu ficava em casa, eu não estava indo na igreja, daí eu não dava o dízimo. Quando eu comecei a trabalhar,
quando eu comecei a trabalhar, comecei a devolver, né? Mas eu guardava o dízimo até lá dentro do presídio. Tudo que eu fazia artesanato, eu ganhava meu dinheirinho e eu separava todo aquele dinheiro do meu dízimo. Eu dizia, isso que é de Deus, isso que é para Deus, isso que é de Deus. Mas Deus não queria o dinheiro, Ele queria o meu coração, né? Quando eu dizia que era para Deus, Ele não deixou faltar nada para mim. E quando eu quis entregar, eles não aceitaram. Daí eu disse, então, eu vou dar para minha filha, né, que veio me visitar. Eu dava para ela. E quando eu voltei, né, para a igreja, eu comecei comecei de novo, né, a tentar me voltar, né, pro meu foco, pro meu propósito que eu tinha que fazer a obra, que eu tenho que fazer a obra, eu vou fazer a obra. E eu creio que o tempo todo Deus esteve comigo, junto comigo o tempo todo. E tudo que Ele me prometeu, tudo se cumpre hoje, exatamente assim. Hoje eu estou cumprindo um dos meus propósitos, né, de dar testemunho do que Ele fez na minha vida, né. Eu creio que Deus transformou a vida de muitas pessoas através de mim. As minhas irmãs hoje são todas evangélicas, para a honra e glória do Senhor Jesus, né. E foi com essa minha prisão que todas elas se voltaram para Jesus, né. E a gente tem 6 irmãos e todos são evangélicos, graças a Deus, e a gente só agradece por tudo. Mariana, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar ouvindo o teu testemunho. E esse projeto do nosso Cartas Vivas é justamente isso. Muitas vezes a gente não conhece as pessoas, né, assim, a sua história, tudo que elas já viveram, que elas já passaram. Porque a gente vê os irmãos na igreja servindo a Deus, com a sua família, né, feliz, mas não conhecem a história, tudo que ele já viveu. E essa série Cartas Vivas é para isso, para a gente testemunhar a grandeza do nosso Deus e tudo aquilo que Ele tem feito. Que Deus abençoe a sua vida, irmã. Muito obrigada. Bem, obrigada.